Pessoal, tudo bem? Como nós estamos falando, isso aqui é um curso gratuito que a gente está dando sobre blog. Na verdade, nós gostaríamos que todo mundo entendesse. E a primeira coisa que eu gostaria é deixar para vocês essa foto aqui. Tá vendo esse iceberg? Imagina o seguinte, imagina que eu esteja passando aqui uma linha vermelha. A parte do topo do iceberg e a parte abaixo do iceberg. Ou seja, muita gente se preocupa demais com a parte de baixo e esquece a parte de cima. Outros só se preocupam com a parte de cima e não olham para a parte de baixo também. Eu quero que você entenda o seguinte, Anderson, eu vou receber informações tanto da parte de cima desse iceberg, ou seja, tanto da parte de cima do meu blog, vocês vão começar a entender, como também da parte de baixo desse blog. Vamos começar a compreender o seguinte, quem é a parte de baixo? Por exemplo, você pode hospedar no Blogger, como você também pode hospedar na WordPress. Você pode deixar o seu blog hospedado num serviço da UOL, como você pode deixar hospedado no serviço da Wix. Na parte de cima, os seus usuários usarão o Google como pesquisa, ou até mesmo o Yahoo. Vão usar a rede social do Facebook ou a rede social do Instagram, ou seja, ou as demais redes, YouTube e assim vai. Então o importante é assim, você precisa compreender. Primeiro eu tenho que cuidar da parte de baixo, independente de ser meu blog gratuito ou não, mas eu tenho que cuidar da parte de cima também. Então eu vou dividir em 2 slides, os próximos, que eu vou falar da parte de cima, o que você primeiro tem que fazer e depois o que você vai fazer da parte de baixo. Na parte de baixo eu vou te dizer, olha, é gratuito? Vá nesse. É pago? Vá naquele. Quem que é o melhor? Quem que é o pior? Qual é a melhor estrutura que você pode usar? Da parte de cima, qual é o principal cuidado que você tem que ter, que eu vejo muita gente cometendo erro. Então, vamos para o próximo slide que a gente vai começar a entender. Em resumo, o que a gente precisa compreender aqui nesse slide é muito simples. O meu blog, ele tem a parte de cima que eu tenho que cuidar, a minha parte de baixo. A minha parte de baixo é o chamado background, a infraestrutura, o acesso para quando as pessoas acessarem ele, esse site vai cair, não vai cair, porque hoje eu tenho 10 acessos, amanhã eu posso ter 1 milhão de acessos, e aí, como é que funciona tudo isso, tá ok? Vamos para o próximo slide que a gente vai conseguir entender direitinho aí. Pessoal, a parte de cima do iceberg que nós vamos tratar, ela é muito importante, eu considero muito importante. E aí eu vou fazer aqui uma subdivisão. Imagina que a parte de cima eu vou dividir ela em 2 partes. E eu vou considerar, de novo, como se fosse uma parte de cima, como se fosse uma parte de baixo. Por que eu estou dizendo isso? Imagina o principal erro que eu vejo da parte de cima do iceberg é a não criação de domínios. Por que eu falo que é o principal erro? Porque hoje você não sabe se o seu blog, ele de fato vai ser profissional, se ele não vai ser profissional, se ele é um blog pessoal ou não. Agora, o que adianta você, nesse momento, estar aí pensando, poxa, mas meu blog agora virou profissional, eu não tinha essa dimensão, eu não esperava que isso acontecesse, e aí os domínios já foram todos comprados e você fica sem ter o que fazer. O seu blog está ali, mas ele não tem ele não tem um ID, não tem uma identidade, não tem um nome. Então, antes de você começar, você tem que ir lá e criar o nome. E quando você cria esse nome para, vamos dizer assim, para este domínio, você também tem que ir nas plataformas do Google, você tem que ir na plataforma do Yahoo, esse domínio tem que estar presente nessas plataformas. Você precisa ir na rede social, criar a fanpage daquele domínio,
criar também a fanpage do Instagram, tentar criar todos os nomes, ou seja, vá em todas as redes sociais que esteja aquele nome disponível junto com o domínio disponível. Essa é a principal tarefa que todo mundo esquece. Muita gente vai lá, cria só o domínio, mas não cria o Facebook, a fanpage. Vai lá, cria, por exemplo, um Instagram, mas não cria o domínio. E quando você compra, você tem que comprar o .com.br e também tem que comprar o .com. Porque se você compra o .com e o teu concorrente comprar o .com.br, esse cara pode publicar uma coisa bacana, como pode fazer um estrago. Se ele quiser te destruir, ele pode publicar outras coisas. E digo mais ainda, essa estrutura você tem que ir até no INPE e registrar ela no INPE também. Porque se amanhã ou depois isso virar uma verdade, isso virar uma coisa grande, tudo isso já está registrado no teu nome. Então, guarda isso. A parte de cima do meu iceberg, primeira coisa que eu tenho que colocar na minha mente é ir lá e criar o quê? Criar o domínio, criar os nomes nas redes sociais, o nome no Instagram, no Facebook, no Snapchat, no Google+, comprar o domínio.com.br, .net. Alguns é gratuito, Facebook gratuito, Instagram gratuito, Snapchat gratuito. Agora, a única coisa que você vai pagar em média de 30 a 40 reais, sei lá, num domínio por ano. Então o valor é um valor que você pode sim pagar, é um valor que você pode sim ter este valor, você consegue dispor, entendeu? Fechou? Agora vamos lá para a gente entender a parte de baixo desse slide aí, que é a parte, o chamado o background aí, que nós também vamos dividir em duas partes aí, ok? Pessoal, agora nós vamos falar da parte de baixo do nosso iceberg. Então, a gente precisa entender o seguinte, seguindo o mesmo raciocínio, né? Lá no começo nós tínhamos a parte de cima do iceberg e aquela parte de baixo. Agora nós temos uma subdivisão da parte de baixo. Lembra que inicialmente a parte de baixo a gente estava falando era do quê? Eram dos bloggers, ou usar o Blogger, né? Ou usar de repente o WordPress. E nós tínhamos a infraestrutura que a gente falava do Wall, ou que a gente falava da Wix, né? E o que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: façam uma subdivisão e entendam mais ou menos o seguinte: a parte de cima eu vou chamar ela de gratuito, e a parte de baixo eu vou chamar ela de pago. E aí eu vou incluir um WordPress Professional. Anderson, o que é isso? Qual é a diferença entre esses dois aí? É assim, se você hoje começa um blog, você só vai gastar dinheiro com compra de domínio, tá certo? E aí você inicia o teu processo do teu blog. Como você está iniciando o processo do teu blog, gaste dinheiro somente com compra de domínio. E se um dia esse domínio virar verdade, se um dia esse blog virar verdade, aí sim você pensa em deixar ele na Wall, deixar ele na Wix, usando o WordPress, vamos dizer assim, Professional, uma estrutura mais completa da WordPress. Quando você não tem, usa ou o Blogger ou a WordPress. Então, ou seja, eu começo gratuito, gastando somente domínio, ok? Somente valor de domínio, que é cada domínio em torno de 30, 40 reais ano, e é um dinheiro que você vai gastar no máximo 200, 300 reais por blog, digamos assim, ok?
Então, agora vamos entender o próximo slide, vamos pensar o seguinte, somente da maneira gratuita, e vamos fazer uma comparação entre blog e entre WordPress gratuito, que é o wordpress.com, tá? Você vai usar sim o Wall, Wix, o WordPress Professional ou profissional que seja, somente quando isso engajar, somente quando esse blog estiver vendendo, somente quando esse blog for algo que esteja dando page view, que tenha clientes, que tenha, vamos dizer assim, engajamento. É nessa hora que você vai pensar para uma estrutura profissional, tá bom? Vamos pro próximo slide aí, que agora a gente vai comparar da forma gratuita o wordpress.com e o blogger.com, que é da Google. Vamos falar da parte gratuita, né, do blog. Ou seja, lá no Blogger, o que a gente tem de... Eu vou listar somente 4, tá? Eu não vou ficar amarrando, dando muito detalhe, porque é o suficiente desses 4 para a gente decidir aqui o gratuito, pelo menos na minha opinião. O Blogger, vamos entender, ele é da Google, o espaço em disco é ilimitado, então para foto, vídeo e postagens. Você pode fazer link do seu domínio gratuito, então, ou seja, você foi lá no domínio, comprou o domínio.com, por exemplo, ou .com.br, e você adiciona. Então fica uma cara de um blog um pouco mais profissional. Não tem anúncio, quer dizer, o Google não vai lá dentro do seu blog fazer anúncio. Imagina se o teu concorrente gosta do teu conteúdo, compra anúncio no Google e começa a vender dentro do seu blog. Você não ia se sentir satisfeito, uma situação meio incômoda, é ruim. E tem monetização da sua parte, ou seja, aquilo que você produz, dependendo do page views ali, você pode até faturar um dinheirinho ali. Já o wordpress.com, também o WordPress gratuito, ele tem um espaço limitado de 3 GB apenas, para foto, vídeo e postagem. Já é um inconveniente. Pode fazer o link com o seu domínio? Sim, mas isso é pago, e é um valor por ano, que é quase o valor de registro do domínio que você renova a cada ano. Então, não é muito legal. E esse é o terceiro item que eu não gosto muito. O WordPress, ele vende no seu blog, ou seja, os anúncios não são seus. Então pensa o seguinte, imagina teu concorrente comprou pela WordPress, está anunciando dentro do teu blog. Você não ia ficar feliz. E não tem a monetização. Então, só por isso, eu já acho que nesse momento, quando você vai para a forma gratuita, considerando que você ainda não sabe se seu blog emplacou ou não, eu recomendo que você gaste grana, né, gasta o seu dinheiro, afinal de contas, com somente o registro do domínio. E usa o espaço do Blogger para poder iniciar o teu início de blog, o teu início de trabalho. Se tem deficiência, se não tem, se pode adicionar um template ou não, ok, isso aí são detalhes que a gente não vai se apegar quanto a isso. Mas em contrapartida, eu te recomendo sinceramente, nesse momento, quando você inicia teu trabalho gratuito, vai para o Blogger, porém comprando no mínimo o domínio, ok? Vamos fazer agora o último aqui para a gente fechar esse assunto aqui, para vocês entenderem. Gente, estamos chegando no fim. Essas são as minhas considerações finais. Quero deixar aqui meu e-mail, se alguém gostou dessa apresentação, se tiver alguma crítica para fazer, fico super feliz, né? Como disse, a gente está aqui para isso e tentar ajudar. Então, eu vou colocar aqui a minha opinião, mas entenda, cada um tem uma opinião diferente, tem pessoas que concordam, outras discordam, e é natural, eu vou dizer apenas a minha opinião pela experiência que eu tive, tá? Então, eu acho o seguinte, como falei lá atrás, eu separei a parte de cima e a parte de baixo do iceberg, eu chamo de iceberg porque eu vejo dessa maneira,
Ou seja, tem aquilo que as pessoas enxergam e tem aquilo que as pessoas não enxergam, né? Então, na parte de cima, eu digo, vá lá, pesquisa o nome, veja se as pessoas estão nomes parecidos, semelhantes. Uma vez feito isso, pesquisa se o domínio está disponível. Então vai lá, compra o domínio, compra o .com, compra o .br. Se você tiver grana, compra o .net, compra também o .net.br, ok? Depois vá na rede social, veja lá o Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, enfim, tudo que tiver de rede social, veja se aquele nome também está disponível. Então não adianta você chegar aqui, eu já comprei aqui o site, mas o Instagram não está disponível. Esquece, não é para você aquele nome. Busque aquilo que está livre em todas as plataformas. Esse é o primeiro passo. Poxa, mas eu gostei tanto desse nome, sei lá, não tem problema ficar fora só do Instagram? Não, você não sabe se amanhã o Instagram virar um fenômeno, você está dentro do Instagram. Mas não tem problema eu ficar fora do Facebook. Mas e aí, se o Facebook estourar? Então não tem essa. Hoje você tem que ir lá e se atentar a isso sim. E paciência, às vezes acontece. O cara comprou um nome e esqueceu outro. Deixa o problema para ele. Veja você, o importante é você achar algo que esteja disponível em todas as plataformas, ok? Depois, a parte de baixo, inicie da forma gratuita. Lembra que você tem lá o WordPress ou você tem o Blogger. Você escolhe. Posso iniciar com o Blogger e depois fazer uma migração para o WordPress? Claro que pode. Você exporta todo aquele conteúdo do Blogger para o WordPress e depois você vai lá no WordPress e faz uma importação. Outra coisa que eu acho que isso é que sou eu, tá? Tem gente que já faz antes. Eu somente saio da minha forma gratuita para ir para a forma paga quando o meu blog está faturando, quando o meu blog está se pagando. Então muita gente que não, já vou para a forma paga, eu já vou para o WordPress. Gente, entenda o seguinte, não adianta você amanhã ter uma virada de mercado, uma virada de dinheiro. Hoje você está empregado, amanhã você não está, então não sei. A minha opinião pessoal eu preciso fazer isso se pagar. Quando isso estiver se pagando, ok, esse é o momento para eu migrar. Então eu particularmente eu começaria com o Blogger, porque eu sei que boa parte do gratuito está lá e me dá uma condição até para eu linkar com um domínio meu, né? E depois sim que isso já está de vento em polpa, que ele está se pagando, que aquilo realmente está faturando, aí eu migro para o WordPress profissional. Aí eu já estou em um site, eu estou hospedado, eu tenho uma condição melhor, eu já tenho um faturamento para atender. Bom, eu penso dessa maneira. Respeito aí, tem algumas pessoas que não pensam assim, mas isso, como eu te disse, é a minha opinião em cima da experiência que eu tive, ok? Espero ter ajudado a todos vocês aí. Sei que o vídeo tomou muito tempo, né? Se você quiser vir aqui no canal e, enfim, se inscrever, curtir, compartilhar, eu vou ficar feliz, embora o vídeo esteja grande, mas é porque a gente precisava fazer isso com bastante calma para fazer todo mundo entender, beleza? Bom, forte abraço. Mais uma coisa que eu estava esquecendo aqui. Eu deixei meu e-mail aqui, que é andersonoliveira.engenharia@outlook.com. Bom, eu tenho uma lista que eu chamo de lista Prime, para as pessoas que me seguem. Algumas pessoas mandam, eu vou lá, cadastro o e-mail dessas pessoas. E quando eu faço os cursos, eu mando primeiro para esse grupo de pessoas. Então, se você gostou desse curso, se você acha que ele pode ser útil para você, e de repente você fala, pô, legal,
quero receber quando você tiver um novo curso, me enviar, cara, tranquilo. Manda teu e-mail para mim, só fala, olha, eu participei do curso de blog entre o Blogger e o WordPress e eu gostaria de entrar na sua lista Prime. Manda aí, eu vou lá, cadastro você. Assim que eu tiver um novo curso, um novo conteúdo, às vezes eu mando PDF, às vezes eu mando material, até vídeo, se eu receber, ou quando eu estou produzindo, eu estou mandando lá. Beleza? Um abraço, espero ter te ajudado. Até mais. Tchau, tchau, hein?